Bom dia, oitavo ano. Vamos dar continuação ao nosso capítulo 4, a qual fala sobre reprodução. Na aula passada, a gente falou sobre reprodução do tipo assexuada e comentamos sobre cada tipo comum presente desse tipo de reprodução. Agora, a gente vai falar um pouco mais sobre a reprodução do tipo sexuada. Na reprodução sexuada, é onde ocorre um processo pelo qual há a junção de duas células gaméticas ou células germinativas em seu núcleo, produzindo descendências variadas, a famosa variabilidade genética que não está presente na reprodução do tipo assexuada. Essa fusão ela pode ocorrer de duas formas, a dioica e a monóica. Quando ela ocorre de forma dioica, é quando é originada de indivíduos diferentes, macho e fêmea, ou de forma monóica. Já quando ocorre de forma monóica, ela é originada, esse indivíduo novo, ele é originada a partir de um indivíduo hermafrodita, ou seja, esse indivíduo hermafrodita, ele não é nem do sexo masculino só ou do sexo feminino só. Ele tem os dois gametas, produzindo o tipo de reprodução sexuada do tipo monóica. E a partir da junção, da fusão entre esses dois gametas, que eu mencionei no slide anterior, se forma um ovo, ou também chamado de zigoto, através dessa fecundação. O desenvolvimento desse ovo ou zigoto, ele pode se apresentar de forma direta ou indireta. O desenvolvimento direto é a partir do qual os seres vivos geram seus descendentes, que nascem semelhantes aos seus genitores. Porém, o desenvolvimento de forma indireta é na qual o ser vivo gera uma larva ao sair do ovo e se transforma, com o passar do tempo, num indivíduo adulto semelhante ao que foi o seu progenitor. Então, tem fases de crescimento quando ocorre o desenvolvimento do tipo indireto, enquanto o desenvolvimento direto ele ocorre sem fases de desenvolvimento, que é o nosso caso. A gente se desenvolve a partir de um desenvolvimento direto. Quando o bebê nasce, ele não passa por um estágio larval, ele vai direto a ser parecido, com características físicas parecidas com o seu progenitor. Não tem uma fase larval como, por exemplo, uma rã, que passa por um processo de fase larval. E aí cabe a gente também falar sobre a vantagem desse tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é um tipo de reprodução vantajosa porque oferece à origem uma maior variabilidade nas características e descendências que vão ser transportadas geneticamente, o que não ocorre na reprodução assexuada, porque as características hereditárias são mantidas exatamente iguais por não ter a função de dois gametas. Aí o livrinho de vocês, ele vai tratar sobre alguns tipos de reprodução sexuada a partir da página, deixa eu ver aqui no livro de vocês, página 88, em que ele vai abordar alguns tipos de reprodução do tipo sexuada. E aí ele aborda os fungos, dando o exemplo do cogumelo de chapéu. Eu até coloquei no slide aqui para vocês a estrutura física de um cogumelo de chapéu. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Canetinha verde, que combina mais. Consciências. Olha só a estrutura do cogumelo de chapéu. Tem o seu chapéu, que é essa parte aqui, muitas vezes comestíveis, né? Algumas espécies, outras são venenosas, então tem que ter cuidado. O imécio, o anel, o estipe ou pé, a volva e o micélio. Esse micélio vai ser muito importante para a gente entender essa reprodução aqui do tipo sexuado ocorrida em fungos. Como é que acontece esse tipo de reprodução? Esses cogumelos, eles apresentam em seu corpo um formato de guarda-chuva, essa parte chamada de chapéu.
né? Formado por hifas septadas. Essas hifas, elas se desenvolvem, né, através do subsolo. Essas aqui são as hifas, ó. Essa parte interna, deixa eu pegar outra cor. Essa parte interna aqui são as hifas. É onde se encontram as hifas, né? Para que a reprodução aconteça, essas hifas especializadas formam corpos de frutificação que originarão os esporos. Observem na figura 2, onde os esporos estão saindo justamente desse corpo de frutificação aqui do cogumelo chapéu. Esses esporos, eles vão ser liberados, vão cair no solo e se desenvolvendo em novas hifas, em emaranhados de hifas, e passarão a ser chamados de micelo. Ó, eles vão se desenvolver, vão cair sobre o subsolo, vão se desenvolver formando o micelo. A reprodução sexuada vai ocorrer quando? Quando essas hifas de 2 micelos diferentes, elas acabam por se unir. As hifas, elas vão se unindo. E aí, o que acontece? Quando elas se unem, os seus núcleos, eles vão se fundir. E a partir da fusão nuclear, vão surgir hifas com células binucleadas, ou seja, com 2 núcleos, que concluirão o ciclo ou a formação de um novo corpo de frutificação, um novo cogumelo de chapéu. Outro tipo de reprodução ocorre nas gimnospermas. As gimnospermas, cabe a gente lembrar que é um tipo de planta em que a semente ela se encontra nua, ou seja, a semente ela não é envolvida por um corpo frutífero, por uma fruta. Ela vai se encontrar de forma bruta e nua. Nas gimnospermas existem a composição masculina e feminina, que são chamados de estróbilos. O estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Os estróbilos masculinos são chamados de microsporângios, enquanto os estróbilos femininos são chamados de megasporângios. E estes podem ou não estar presentes na mesma planta. Veja no exemplo da figura do slide que eles estão presentes em plantas diferentes. Nessa planta aqui, nessa planta número 1, vai estar presente o estróbilo masculino, veja, cone masculino, enquanto na planta número 2 vai estar presente o estróbilo feminino, o cone feminino. Planta 1, microsporângio, planta 2, megasporângio. Esses estróbilos, o masculino inicial, eles podem produzir os micrósporos, por isso o nome microsporângios, por meio de processos de divisão celular, a meiose, passam por um processo também de divisão mitótica e acabam por originar o grão de pólen. Eu não quero que vocês se atentem ao processo meiose e mitose, porque são assuntos que a gente vai estudar mais na frente. Eu só quero que vocês se atentem que esse tipo de estróbilo masculino passa por processos de divisão celular que originam o grão de pólen. Logo depois, a planta 2 ela também vai fazer um processo de produção do seu estróbilo feminino através dos megásporos, né? Que formam um gametófito feminino, que é o óvulo, que a gente pode perceber aqui mais na frente, que contém, obviamente, a oosfera. A oosfera aqui e o grão de pólen aqui. O grão de pólen produzido pelo estróbilo masculino e a oosfera produzida pelo estróbilo feminino. A fecundação se dá por meio da polinização, que pode ser ocasionada pelo vento, que leva esse grão de pólen aqui até a parte feminina da gimnosperma, onde vai ocorrer a fecundação e a formação de uma nova gimnosperma, uma nova
planta. Nas angiospermas, essas plantas, nas angiospermas, onde tem flores, onde tem fruto formado, onde a semente é revestida pelo fruto, as plantas elas podem ser dotadas de partes específicas de sexo. Podem ter somente o gineceu, que é a porção feminina, ou pode ter somente o androceu, que é a porção masculina. E aí tem também as plantas que possuem os dois tipos, que são as plantas que têm flores hermafroditas. Saindo um pouco da reprodução sexuada que ocorre nas plantas, nos vegetais, a gente entra para falar um pouco sobre a reprodução sexuada que ocorre nos animais, começando pelos invertebrados. Essa reprodução que ocorre nos animais, principalmente nos animais aquáticos, esponjas, quinidários, poliquetas e equinodermos, elas vão ocorrer porque esses indivíduos eles podem se apresentar de forma dioica ou hermafrodita, que é a monoica. E a reprodução sexuada ocorre com uma fecundação que é chamada de fecundação externa, ou seja, não ocorre dentro do corpo da progenitora. Os gametas eles vão se fundir fora do corpo do seu progenitor, ou seja, externamente. Por isso que a fecundação é chamada de fecundação externa. O interessante é que existe exceção à regra, não são todos que têm esse tipo de fecundação. Em moluscos, por exemplo, em alguns moluscos do tipo bivalve, os machos eles lançam seus espermatozoides na água e a correnteza leva para dentro do óvulo, que fica dentro do corpo da fêmea. Então, a fecundação aí já vai ser de forma interna, não vai ser mais externa, porque a fecundação vai ocorrer dentro do corpo do seu progenitor. As minhocas, como a gente pode ver no próximo slide aqui, nas minhocas que são hermafroditas e possuem um desenvolvimento direto, ou seja, não tem uma fase larval, ocorre um acasalamento interessante. Por quê? Porque vai ocorrer um acasalamento e uma fecundação do tipo cruzada. Nesse tipo de processo, elas se entrelaçam e encostam uma porção inferior do corpo nas quais existe o poro genital masculino e o poro genital feminino, estando esse último localizado numa região do corpo da minhoca que é chamado de clitelo. Vejam na imagem aí, ó. Essa primeira imagem é a troca dos espermatozoides entre os clitelos das minhocas. Dessa forma, elas trocam esses espermatozoides que ficam armazenados dentro de uma bolsa que é determinada de receptáculo seminal, e a fecundação de cada minhoca ocorre quando os óvulos estão prontos e os espermatozoides armazenados saem e se encontram com elas num casulo fabricado pelo próprio corpo da minhoca no seu clitelo. Após a fecundação, olha só o corpo, antes da gente continuar falando como ocorre, né, esse tipo de reprodução, olha o corpo formado, esse casulo, onde estão os óvulos e os espermatozoides acabam por se juntar com esses óvulos, formando aí esse corpo mais avantajado na minhoca. Após a fecundação, o casulo então formado após a fecundação do espermatozoide com os óvulos, esse casulo ele é liberado, ele é eliminado do corpo da minhoca e lançado no solo, onde após 3 horas, de 3 a 20 novas minhocas se formarão e sairão junto com o casulo. Nos artrópodes, a reprodução sempre vai ser do tipo sexuada, não ocorrendo reprodução do tipo assexuada, e a fecundação sempre vai ser interna, dentro do corpo do progenitor. Enquanto nos crustáceos é possível verificar um desenvolvimento do tipo indireto em algumas espécies, como o lagostim, e indireto na maioria desses representantes. Ou seja, não tem uma fase
do tipo larval em sua maioria. Enquanto que os aracnídeos, eles têm um tipo de reprodução que é bem intrigante. Ela ocorre a partir de uma fecundação interna, que inicialmente o macho ele coloca os espermatozoides dentro de uma bolsa de seda e logo após introduz a bolsa cheia de espermatozoides no poro genital feminino, com a ajuda dos pedipalpos, segundo par de apêndices articulados nesses tipos de animais, ou seja, a maioria possui sexos separados, dioicos. A fecundação ela ocorre internamente dentro do corpo do progenitor, frequentemente ao corte, antes do acasalamento, e o desenvolvimento ele se mantém de forma direta, sem fase larval, nas aranhas e escorpiões, e indireto em carrapatos, por exemplo. Nos insetos, geralmente, os sexos eles são separados, são dioicos e possuem uma fecundação interna. Porém, o seu desenvolvimento ele vai sendo diferenciado de espécie para espécie. A exemplo, a gente tem o primeiro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento direto, onde nesse tipo de desenvolvimento não vai aparecer a figura da larva. E a gente pode tirar como exemplo de um organismo vivo que faz esse tipo de reprodução através de um desenvolvimento direto, as traças, como pode ser visto na figura do slide atual. E aí podem ocorrer outros dois tipos de desenvolvimento, que é o desenvolvimento indireto, através de uma metamorfose incompleta, com metamorfose incompleta, e o desenvolvimento indireto com uma metamorfose completa. No indireto, com uma metamorfose completa, a gente tem um exemplo aí da joaninha. Esse tipo de desenvolvimento ele ocorre quando o ovo, deixa eu pegar a caneta, quando o ovo desse indivíduo, ele eclode e sai uma larva. Aqui, a larva. Que após o surgimento dessa larva, sai uma lagarta, né? É liberada uma lagarta que secreta o casulo que a envolve. Então, é um desenvolvimento em que ocorre uma transformação de forma completa. Ele partiu de um ovo, surgiu uma larva e dessa larva vai sair um indivíduo adulto totalmente diferente do seu desenvolvimento anterior. Por isso que é chamado de um desenvolvimento indireto por metamorfose completa. Enquanto a metamorfose indireta vai ocorrer, ou incompleta, vai ocorrer quando sai do ovo uma pequena larva, que é denominada de ninfa. Observe na figura aí, que recebe o nome de ninfa, que tem um corpo semelhante ao do adulto, mas sem as asas. Então, por isso que é chamada de metamorfose incompleta. Ela tem características que são parecidas com o adulto, mas está incompleta a sua formação. Vai ocorrer uma metamorfose, vai ocorrer uma transformação incompleta, porque esse indivíduo, a se formar, ele tem características do seu progenitor, só que faltam algumas características diferentes da metamorfose completa, em que o indivíduo sofre uma total mudança nas suas características físicas.